Além da elevada carga processual de cerca de 6 milhões de processos, o Judiciário Mineiro terá que lidar com a dura realidade da falta de recursos por conta da crise econômica. Como enfrentar o problema e ainda garantir agilidade, eficiência com qualidade? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes, que tomou posse no dia 29 de junho passado para o biênio 2018-2020. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Açucena, Mantena, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 18 anos, dos quais 8 anos e meio como desembargador. É também mestrando e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Foi professor de Direito da Faculdade de Governador Valadares, FADVALE, e durante 15 anos foi professor da Escola Judicial Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É coautor de 2 livros e autor de vários artigos, centenas de artigos, sempre versando sobre o direito penal. Doutor Nelson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Parabéns pela eleição e posse também. Sucesso na gestão. Obrigado, Orion. Sempre à disposição. Nós teremos também os quadros hoje Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Instituto Metodista Isabela Hendricks, me ajudarão a entrevistá-lo, e o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Nelson, a eleição do senhor é um resultado aí de um processo democrático em que todos os desembargadores participaram da escolha. O que isso representou? Olha, representa muito na minha vida de juiz. Eu sei do peso da responsabilidade, mas sei também que o trabalho em equipe, ele é mais leve, é mais produtivo. Nós estamos já numa fase de transição, levantando todos os problemas e os desafios que teremos pela frente, e trabalhando de forma colegiada. Muito bem. Isso também dará para o senhor mais legitimidade, naturalmente, confiança, mas também aumenta muito a responsabilidade, né? Aumenta, Orion. Durante a transição, como eu disse, nós tivemos a oportunidade de levantar todos os problemas, e que são muitos, no judiciário. E, obviamente, todos eles praticamente dependem de recursos financeiros para saná-los, mas é preciso também muita criatividade para minimizar esses problemas, e estamos preparados para esse desafio. Já tínhamos ciência de que não seria fácil, mas, obviamente, temos uma equipe qualificadíssima no Tribunal de Justiça e teremos também a participação dos nossos pares, tudo dentro de um plano de se ouvir não só os desembargadores, mas os juízes de primeiro grau e também os servidores, para que possamos errar o mínimo possível. Quais são essas metas, Honesto, dessa gestão do senhor no próximo biênio 2018 e 2020, as prioridades? Olha, nós temos, obviamente, alguns aspectos que têm que ser melhorados. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a questão orçamentária e financeira, para que possamos caminhar. O segundo, como eu disse, é ouvir muito para planejar e para executar, respeitando sempre os juízes de primeiro grau, os desembargadores e os valorosos servidores do Tribunal de Justiça, que sem eles a instituição não anda. Agora, doutor Nelson, há um ingrediente externo aí que ameaça, incomoda, perturba a vida de todos os gestores, que é a questão da crise econômica, a falta de recursos. Como é que o senhor vai lidar com isso? Olha, a crise econômica, ela é um fator que também vai atingir o Poder Judiciário, aliás, já está atingindo. Mas a questão
financeira em si do Estado, o gestor da busca de recursos é o Poder Executivo. Ele é que é o responsável por buscar os recursos e o tribunal, dentro do arcabouço jurídico constitucional, ele participa desse orçamento, ele tem a sua independência orçamentária e financeira, pelo menos em tese, e recebe esses recursos em duodécimos. Nós estamos atuando no sentido de criar alternativas que possam minimizar os custos para que possamos, obviamente, enfrentar esse momento de crise e que é muito grave. Vai exigir muita criatividade, né, doutor Nelson? Muita criatividade. Participação de todos. Mas o judiciário brasileiro é o judiciário mais criativo do mundo. Aquela pesquisa que se fez no ano, salvo engano, de 2007, 2008, Banco Mundial. do Banco Mundial, ela detectou a evolução da prestação jurisdicional do país e da solução dos litígios, tanto no aspecto judicial quanto no aspecto pré-processual. Com a Constituição de 88, a demanda no judiciário aumentou muito. E se aumenta a demanda, tem que aumentar também a estrutura da instituição para que ela possa atender. Mas a desjudicialização é um caminho, a justiça restaurativa, ela é fundamental, também os juizados e o trabalho pré-processual. Essas serão frentes que nós queremos colocar em prática para que possamos atender melhor a sociedade e o cidadão, que é o nosso destinatário final. É para ele que nós temos que trabalhar e temos que ter consciência disso. Nós voltaremos a falar sobre esses temas daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo e gostaria também que o senhor falasse para a gente sobre esses 4 eixos básicos da gestão do senhor que o senhor já apresentou, que seria a reafirmação da autonomia orçamentária e financeira, também o aperfeiçoamento do judiciário, a gestão compartilhada e a valorização dos magistrados e servidores. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os desafios e as metas da nova gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal, desembargador Nelson Messias de Moraes, que tomou posse no dia 29 de junho passado para o próximo biênio aí 2018-2020. Doutor Nelson, o senhor estava comentando no bloco anterior a respeito das metas e os desafios do judiciário. O senhor estava dizendo que cresceu muito a participação e a importância do judiciário, da justiça na vida das pessoas. Ao mesmo tempo que hoje o senhor acha que o caminho tem que ser inverso, tem que ser a desjudicialização. Não é isso mesmo? Por onde que passa isso? Exatamente. Aqueles casos em que é possível a mediação, a conciliação, tudo numa fase pré-processual, colabora para que possamos evitar esses litígios que vêm diretamente para o tribunal e que tem um custo. No Brasil, a mediação, ela ainda não era utilizada em grande escala, principalmente na esfera penal, que em outros países da Europa já se utiliza. Obviamente, nós temos projetos muito importantes no Tribunal de Justiça para atender esse setor. E além da desjudicialização, da justiça restaurativa, é importante também nos mirarmos na evolução tecnológica que está disponível hoje para todos e o Poder Judiciário precisa entrar definitivamente nessa era. Entendi. Então, nós já, durante a transição, eu pedi
aos meus auxiliares que já projetasse com a equipe de informática um calendário para que concluíssemos o processo judicial eletrônico que iremos fazer até junho do próximo ano, para que a partir daí possamos buscar ferramentas a dar maior eficiência ao processo judicial eletrônico. Muito bem. Então, antes de entrarmos nessa questão da informatização do processo judicial, o senhor vai investir também muito, então, nas formas alternativas de justiça, foi isso que eu entendi? É isso mesmo, porque essa justiça restaurativa, ela é muito eficiente, ela é célere e traz a pacificação social muito almejada pelo Poder Judiciário. E depende de todos nós e da própria sociedade. E é uma forma também de promover a cidadania. Quando nós evitamos um litígio, nós estamos evitando aquele aspecto adversarial, conflituoso que chega até o Tribunal de Justiça. Você pode resolver com diálogo, com entendimento? É possível. Nós temos exemplos muito rotundos na Europa em que essa justiça restaurativa ela tem desempenhado um papel extraordinário. Há um outro papel aí a se desempenhar no aspecto da desjudicialização que tem sido feito pelo extrajudicial, que está sob o guarda-chuva do Poder Judiciário. Hoje já se faz divórcio, separação, inventários diretamente nos serviços extrajudiciais. Facilita, encurta prazo e soluciona a vida do cidadão. E também na área do consumidor, né? E na área do consumidor também é possível um trabalho que possa minimizar esse problema. Porque os conflitos são muito iguais, né? De operadoras, de cartão de crédito, telefonia, enfim, são problemas comuns a muitos consumidores, né? Que podem ser resolvidos com uma sentença única, por exemplo. Em larga escala. É por isso hoje que nós temos o IRDR, né? Que ele vai facilitar muito a vida do cidadão, principalmente nessas grandes demandas. São ações repetitivas que você refere. Exatamente. Muito bem. Doutor, nós vamos ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Instituto Metodista Isabela Hendricks, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Quais serão os benefícios das mudanças propostas para a sociedade? Os benefícios serão aqueles que o judiciário pode proporcionar para cada cidadão, que é uma prestação jurisdicional mais célere. Quando a prestação jurisdicional é célere, ela traz para todos os membros da sociedade a pacificação social. Quais são as principais tarefas a serem realizadas a curto, médio e longo prazo? Ianca, é por isso que é importante um planejamento estratégico. E nós definimos, num prazo de 2, 3 meses, já teremos elaborado um planejamento estratégico para curto, médio e longo prazos. A administração pública ela não pode ter solução de continuidade. Aliás, é um princípio da administração pública a continuidade administrativa. Por isso mesmo é importante projetarmos o futuro para que não tenhamos surpresas no meio do caminho. Existem metas a serem realizadas? Se sim, pode nos dizer quais são? Existem metas, sim. As metas a serem alcançadas, elas passam por diversos setores. Tanto o da desjudicialização e a justiça restaurativa, como a prestação jurisdicional litigiosa. Onde não tivermos juízes, nós faremos mutirões para atender o cidadão, tanto para a realização das audiências, quanto para a prolação de sentenças. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Instituto Metodista Isabela Hendricks. Doutor, o senhor falou sobre a questão da informatização do processo judicial. Quais são as vantagens, a importância desse processo judicial para agilizar, aí chegar realmente a se fazer mais justiça? Olha, o processo judicial eletrônico, hoje ele está mais no campo da digitalização do que no de ferramentas eficientes que possam
curto prazo ou imediatamente resolver determinados problemas, como a certificação e a intimação. A partir do momento em que tivermos ferramentas eficientes, o advogado não precisa sair do seu escritório, do seu escritório, ele já encaminha a petição, o juiz do seu gabinete, ele já faz o seu despacho, profere a sua decisão ou profere a sua sentença. E isso realmente vai chegar para o interior também, naturalmente, né? Vai, o interior, inclusive, já está recebendo o processo judicial eletrônico de uma forma muito efetiva. Tanto é que, embora tenhamos hoje apenas 30% das comarcas já atendidas pelo processo judicial eletrônico, esses 30% de comarcas representa 70% da demanda. Então, nós já estamos com 70% da demanda dentro do atual formato do processo judicial eletrônico, ou seja, que está mais no campo da digitalização e algumas ferramentas que os juízes já estão utilizando. E é uma ferramenta importante para atender, dar respostas a esses mais de 6 milhões de processos só em Minas Gerais, né? Exatamente. Muito bem. Então, nós vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente, então, sobre esses pontos, esses eixos básicos da sua gestão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também falar sobre a questão prisional, porque nós tivemos aí uma crise em Minas Gerais no mês de junho passado, em que vários ataques criminosos, de facções criminosas de dentro do presídio, em ônibus, em prédios públicos, enfim, retratando aí, naturalmente, a falência do sistema prisional. Sabe que solução que o senhor tem para isso? A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo as metas e os desafios do Judiciário Mineiro para o próximo biênio 2018 e 2020, com o nosso entrevistado, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, que tomou posse no dia 29 de junho passado, para esse próximo biênio. Doutor Nelson, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desses eixos básicos que o senhor adiantou sobre a sua gestão, a respeito da autonomia financeira orçamentária, a gestão compartilhada, o aperfeiçoamento do judiciário e a valorização dos magistrados e servidores. Qual a importância dessas metas? Estimular a todos para que possam trabalhar felizes e com afinco, para que possamos dar a prestação jurisdicional com muita eficiência e rapidez para todos os cidadãos que dependem do Poder Judiciário de Minas Gerais. E a questão da autonomia é algo assim irreversível, ela é fundamental para o funcionamento do Poder Judiciário. É intangível, aliás, é preceito constitucional a autonomia orçamentária e financeira do tribunal, e a cumpriremos à risca. E a questão da valorização é fundamental também para o funcionamento dessa máquina, a manutenção da máquina funcionando, não é isso? Um servidor valorizado e respeitado, ele tem estímulo para trabalhar. Ele passa a ser mais colaborativo. O juiz de primeiro grau, onde tudo começa e tudo se encerra, participando da gestão, ele trará de uma forma mais eficiente as suas necessidades para o Poder Judiciário. Projetos de gabinete sem ouvir a base não funciona, nós temos prova disso. E os desembargadores participando da gestão, eles tornarão a gestão mais leve e mais produtiva. Quando o senhor fala em gestão compartilhada com magistrados e servidores, o senhor está transformando todos em gestores das suas próprias unidades? Exatamente, eles trarão para nós, com riqueza de detalhes, as suas reais necessidades. Porque não adianta você gestar planos dentro de gabinete sem conhecer a realidade local. É o mesmo que você elaborar um plano para um lugar onde você nunca foi, onde você desconhece a realidade e tentar imprimir um determinado modelo como se todos os lugares tivessem os mesmos problemas. Minas Gerais, por exemplo, tem uma dimensão territorial continental.
853 municípios. 853 municípios, cada região ela tem os seus problemas sociais. Contextos diferentes, geográficos, absolutamente diferentes, os contextos. Muito bem. Além disso, também, doutor Nelson, a formação continuada dos magistrados e a capacitação dos servidores são ferramentas importantes para o aperfeiçoamento dessa prestação jurisdicional, não é isso? Sem dúvida. A formação continuada, não só sob o aspecto jurídico para acertar, mas também sob o aspecto de postura para atender bem o cidadão, para que o cidadão, quando for ao fórum, ao Tribunal de Justiça, ele saia de lá pelo menos tranquilo, sabendo que foi respeitado como cidadão, que foi bem atendido e que recebeu as informações de que necessitava. Isso é importante para o cidadão. Muito bem. Então, Nelson, eu tenho outros temas aqui, eu gostaria de daqui a pouco voltar a esse assunto, mas antes que o senhor pudesse fazer a indicação para a gente de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Olha, eu trouxe, desta vez, a biografia autorizada de Winston Churchill. São 2 volumes e eu que já li praticamente tudo do Winston Churchill, pelo valor que ele tem para a humanidade, para a história, eu vejo essa biografia como a mais diferenciada de todas. Ela traz riquezas de detalhes da vida dele, não só da vida dele como homem público, mas desde a infância, a adolescência e a juventude, e mostra quem era, na verdade, o Churchill, que toda a humanidade tem uma dívida para com ele, porque foi ele que, naquele momento difícil, reunificou o mundo em torno da paz, enfrentando momentos difíceis. É o que eu digo, a história ela é importante para que os erros não se repitam. Por isso é que eu digo, eu tenho que ter uma linguagem clara para com o cidadão, para com os juízes e servidores, para que os erros não se repitam. O Holocausto, por exemplo, você não pode deixar de abordá-lo na sala de aula para que todos saibam o que foi o Holocausto e o que ele representou para a humanidade, que foi algo terrível. Muito bem. Uma boa indicação, com certeza, uma grande personalidade. Doutor Nelson, então, voltando ao nosso tema aqui, no mês passado, o Estado de Minas Gerais viveu uma situação muito crítica de ataques criminosos, de facções criminosas disparadas de dentro dos próprios presídios. Ou seja, refletindo aí a falência do sistema prisional. O que o senhor pensa a respeito disso? Tem como recuperar esse sistema prisional? O sistema prisional oficial, ele está falido. Nós temos que buscar alternativas. Chega de substituir política social por política criminal. Não basta você avançar só sob a política criminal em momentos de crise. Você tem que ter os 2 braços, da política criminal e o da política social, para se fazer a contenção da criminalidade. E o sistema prisional, ele não traz nenhuma possibilidade de recuperação do indivíduo. É por isso mesmo que nós temos em Minas Gerais como modelo para o país e para o mundo as APACs, que são modelos de prisão, ou seja, onde o indivíduo ele trabalha, ele que toma conta das portas do estabelecimento e ele sai de lá bem melhor do que entrou. São associações de proteção? Associações de proteção e assistência aos condenados. E funciona bem para qualquer tipo de preso? Hoje, para qualquer tipo de preso, desde que ele esteja preparado para entrar nesse regime. E o índice de reincidência nesse sistema não ultrapassa 15%. E no comum é em torno de 70%, 80%. Além de ser mais barato A também. reincidência nesse sistema ela é de crimes não violentos. No outro, toda natureza de crime. Além de que ele custa 1/3 para o Estado do sistema convencional. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, que tomou posse no dia 29 de junho passado, para o próximo biênio de 2018 e 2020. Discutimos aí os desafios e as metas do Judiciário Mineiro. Doutor Nelson, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu quem agradeço, Orion, sempre à disposição. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.
Brasil.